Gostaria de desejar a todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para esse devocional, para o encorajamento da igreja, para o fortalecimento na fé da igreja e que desde já todos sejam abençoados. O texto que eu vou ler está em Efésios capítulo 6, no versículo 10. Ele diz assim: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Esse texto por muito tempo me intrigou. Ele mexeu comigo. Porque um grande desafio que temos é nos fortalecer no Senhor. Quando todas as armas que o diabo tem e ele as usa contra nós, se arremessam contra as nossas vidas, nós titubeamos, nós nos perturbamos e deixamos de nos fortalecer no Senhor. E Paulo é categórico, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele dá dois motivos para isso. O primeiro é para que, tomando a armadura de Deus, possamos, aqui no versículo 13, para que possamos resistir o dia mau. E antes um pouco, ele fala para resistirmos às estatutas ciladas de Satanás. Mas o que eu gostaria de me prender é no dia mau. O que era o dia mau para Paulo? É isso que nós precisamos perceber. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vai perceber que o dia mau para o apóstolo Paulo era todas as lutas que ele travava a favor do Evangelho. Então todas as potestades, principados, os príncipes deste mundo, o príncipe tenebroso das trevas, se voltavam contra Paulo e criavam situações adversas na sua vida. Então toda vez que ele se deparava com um dia mau, estava por trás daquele dia mau a defesa e a confirmação do Evangelho. Então ele diz que nós precisávamos tomar a armadura de Deus para resistir bravamente tudo o que se opunha ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele traça então essa linha, não é, de pensamento, falando da armadura de Deus, do revestimento da armadura de Deus. Eu não vou me delongar nisso. Vou dizer que os elementos da armadura é justiça, é verdade, é fé, é salvação, é a palavra de Deus, não é? A espada do Espírito, é a justiça. Então todas essas características deveriam policiar e envolver o coração do crente em Cristo Jesus, o Senhor, para que a vitória fosse eficaz contra tudo aquilo que se levanta contra o Evangelho do Senhor Jesus. Mas quais são, na verdade, hoje, as características de um dia mau para nós, no século 21? Porque se você perceber, temos pressões, lógico, temos pressões em relação ao Evangelho, mas são pequenas, são pequenas. Eu gostaria até de deixar um texto aqui para vocês, eu gostaria de ler, para que você percebesse o que eu estou querendo dizer. Olha só, quando Paulo diz dos sofrimentos dele: eu, ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 50 quarentenas de açoite menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Tudo isso por causa do Evangelho do Senhor. Agora voltemos ao pensamento. Hoje, nós padecemos esse tipo de dia mau? Nós padecemos essas aflições por causa de Jesus Cristo? Longe disso, irmãos. Mas nós travamos e continuamos a travar uma luta contra as potestades e principados. Elas estão diante de nós a nos ameaçar, a nos amedrontar, a mexer com a nossa fé. Então, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Temos aí um inimigo invisível. Um inimigo que está trazendo um estado de neurose para o mundo presente. As pessoas estão neuróticas. As pessoas estão fora de si. As pessoas estão apavoradas dentro das suas casas. As pessoas estão com medo. Mas e o meu coração? E o teu coração? Será que nós já não recebemos alimento suficiente para atravessar essa tormenta em paz? Será que nós já não recebemos alimento suficiente para que o nosso coração descanse em Deus e espere em Deus em todo o tempo? Então, irmão, você que está me ouvindo aí, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Tome sobre você toda a armadura de Deus. E quando você pensa mais, como eu vou dizer assim, quando você se aprofunda um pouco mais na armadura de Deus, você vai perceber que a armadura de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Cristo, porque Ele é justiça, Ele é verdade, Ele é paz, Ele é a palavra, Ele é a espada alguma de dois gumes, Ele é a salvação, Ele é o tudo que nos completa para a vitória. Então, em nome de Jesus, revista-se de Cristo, fortaleça-se em Cristo. Havia uma canção que eu cantava quando eu era nenê, quando eu era pequenininho, na escola bíblica dominical, e eu acho que até que a minha avó que me ensinou. Ela dizia, com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Imagine só Cristo revestido no seu coração. O temporal vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Tenha fé, tenha certeza que aquele que habita em nós é maior do que o inimigo invisível. Não é para os crentes ficarem atordoados, desesperados e ansiosos. É para que os filhos de Deus, os eleitos de Deus, façam como Maria nesta hora. Se aquietem aos pés daquele que nos fortalece. Ouçam as suas palavras e vivam para a sua glória e para o seu louvor. O dia mau vai passar, mas Cristo jamais passará. Cristo é o Cristo da nossa vitória. Pegue o seu coração e abrace o coração de Cristo com ele e viva esses dias na plenitude da paz, fortalecendo-se no poder e na força do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Oremos. Deus, fortalece o teu povo. Dê ao seu povo o poder necessário para atravessar esse vale de sombra e de morte. E quando chegarmos lá do outro lado do rio, do outro lado do vale, nós possamos olhar para trás e vermos como, mais uma vez, o Senhor foi bom para conosco, como o Senhor, Ele mesmo, nos carregou nos seus braços e nos susteve pelo seu poder. Obrigado, Deus, pela sua graça infinda e infinita sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, no nome de Jesus.